Boa noite, minha gente. Boa noite, povo abençoado do Brasil. É, Estamos aqui para mais um vídeo, né? Sobre essas novas situações que estão acontecendo hoje, que aconteceram ontem e hoje no Brasil, né? Particularmente hoje eu quero falar da influência do mal, a influência do mal, é, a influência do mal sobre as nações como um todo, né? Como a gente vê em Daniel, a partir do capítulo 13, como a gente vê em Ezequiel, a partir do capítulo 33, né? E como a gente vê em várias outras passagens bíblicas, né? Principalmente a gente vê também a gente vê no livro de Apocalipse e a gente vê também no livro de Zacarias, né? O Brasil esteve sob ataque potente, né? Esses dias, através do Elon Musk e da extrema direita. Eu quero falar não só do poderio do mal, do poder do mal sobre as nações, mas também sobre aquele povo que ainda se intitula povo de Deus, né? Se intitula povo de Deus, e que a gente ainda tem essa consideração de chamar de povo de Deus, que seria realmente um povo de Deus, o povo que o povo cristão como um todo. Eu não vou fazer aqui uma distinção maior, reformista, porque o que a gente vê hoje dentro das igrejas é uma coisa que praticamente anula a reforma protestante. Ela foi uma reforma importante para reformar a Igreja Católica, né, no século XVI, a partir de 1517, com as 95 teses de Lutero, e se rebelava principalmente contra três institutos: a venda de indulgência, que era a venda de diplomas que garantiam a, a garantiam que você ou que a pessoa, o seu parente, né, você comprava indulgência para si mesmo, para quando você morresse, ou para aquela pessoa que fosse seu parente, que já estivesse no purgatório, né? Eu tenho feito promessas aqui de gravar vários vídeos sobre vários assuntos, e eu não tenho feito ainda, né? Mas eu vou fazer. Eu tenho também, eu quero gravar um vídeo um dia aqui sobre as doutrinas católicas que foram se acrescentando à medida que a história progredia, né? O surgimento do purgatório, o título de Maria, Mãe de Deus, o título, a virgindade perpétua de Maria, a Assunção de Maria, a veneração dos santos, que na verdade não seria uma latria, né? Tanto que a palavra é essa que a igreja usa. Mas eu vou deixar isso para depois. Eu quero tratar do mal sobre as nações e quero tratar do mal sobre a igreja. Vocês que não são evangélicos, né, que assistem esse canal aqui, que assistem as poucas pessoas que assistem esse canal, se bem que nós estamos aumentando a nossa audiência, e isso é bom. Isso me faz lembrar de pedir a você que, se você assiste o nosso canal, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, passe o vídeo adiante, deixe o seu like, né? Faça o seu comentário, discorde, concorde, discorde, diga aqui o que você quer, né?
Então eu quero falar, é claro, do mal do ponto de vista político, né? O que o mal tem feito do ponto de vista político. Nós estamos entrando numa era extremamente, nós estamos vivendo uma era extremamente mística, por causa das coisas que estão acontecendo. Muita gente tem pego o sermão profético de Jesus Cristo e outras passagens bíblicas, como as que eu mencionei há pouco, e tem visto nisso uma questão de fim de mundo, né? Fim de mundo. O fim de mundo para os cristãos, isso para você que não é cristão, ou para você que é cristão, mas que não tem um aprofundamento maior, o fim do mundo para os cristãos não significa o fim do planeta Terra, uma explosão, o Sol se transformando numa supernova, né, e expandindo até englobar a Terra e vários outros planetas, até alguns dizem que até o Júpiter, né, o nosso maior planeta, que fica logo aqui depois de Marte, né? Depois de Marte. Bem, então nós temos toda essa mística aí. Você tem Daniel Mastral, tem um meio cientista, meio cristão, meio pastor, não sei bem o que é que ele é ainda vou pesquisar, e ele também tem propagado muito isso. E nós vemos o mal crescendo, né? Jesus Cristo disse no seu sermão profético que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, praticamente a gente não vê muito amor mais na terra, né? Eu me lembro que até no meu tempo de criança, adolescente e juventude, o papel da igreja era buscar as pessoas que estavam perdidas. Então o lema da igreja ainda não era bandido bom, bandido morto. Jesus Cristo para a igreja não compraria uma pistola se vivesse hoje, ou se pistolas tivessem sido inventadas naquele tempo em que ele vivia, né? Jesus Cristo, nós éramos adeptos da mensagem de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês se lembram, Jesus Cristo estava uma vez na Galileia e iria para a Judéia, né? O território da Palestina ali na época, onde Israel habitava, se dividia em Galileia ao norte, onde vivia alguns judeus e uma grande parte de gentios, de pessoas que não eram judias. Samaria, que era aquela parte central, onde vivia aquele povo que tinha sido levado cativo no ano aí, cerca do ano 700 a.C. pelos assírios, e que depois voltaram para povoar ali a terra. Assurbanipal, o rei dos assírios, mandou que fossem pessoas da Assíria para se misturar com o povo que ele tinha deixado ali, os pobres da terra, os judeus pobres, né, e tal. Ele tinha os judeus, não, os israelitas, né? Eu não vou falar aqui ainda de uma alta crítica da Bíblia, de uma crítica histórica, falando apenas do que a gente vê na Bíblia de um ponto de vista ortodoxo, né? Eu já disse aqui que eu sou um ortodoxo. Bem, e no sul havia a Judéia. E Jesus Cristo mandou alguns discípulos, mandou Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu, para preparar uma pousada para ele, né? Isso era comum naquele tempo, o rabino, mandar alguém à sua frente para... E eles chegaram na aldeia de Samaria e as pessoas não queriam receber. Eu não vou falar aqui também da intriga entre samaritanos e judeus, que não é objeto do vídeo. Mas Tiago e João, quando Jesus chegou naquela aldeia, eles disseram para Jesus: Senhor, ninguém aqui quer nos receber.
O Senhor quer que nós oremos ao Pai para que desça fogo do céu e consuma essa aldeia aqui, como fez Elias. Quem conhece a história de Elias também não vou contar agora, não é objeto do vídeo. Mas Jesus Cristo disse para ele: o que é que eu tenho convosco? Era uma expressão da época, né, que dizia como se dissesse assim: peraí, minha gente, calma aí, eu não compartilho dessa ideia, não, que é isso, né? E que é que eu tenho convosco, filhos de Zebedeu, né? Que eram apelidados por Jesus de filhos do trovão, porque eram impetuosos. Então, Jesus Cristo e os discípulos, todos os discípulos, né, desceram, foram procurar outro lugar para pousar a cabeça. Hoje em dia parece que a igreja está assim, a igreja que adora Bolsonaro, a igreja que idolatra Bolsonaro. E eu me viro aqui para o povo evangélico, o povo que frequentava o curralzinho de Bolsonaro, o povo que vai para que frequenta aquelas coisas, aquelas coisas feitas aquelas manifestações feitas pelo Silas Malafaia, né, que não é de maneira nenhuma, vocês não se enganem, não se enganem. Silas Malafaia não é um homem de Deus. Não se enganem. Silas Malafaia está cheio de uma casta de demônios e é um homem com o espírito do anticristo nele. Silas Malafaia, Edir Macedo, todos aqueles que escandalizam o evangelho, né? Valdemiro Santiago, mas Valdemiro Santiago tem milagres, essas coisas assim. Ontem eu estava assistindo um vídeo sobre Davi Miranda, fundador da Igreja Deus é Amor, na década de 60, em 1960 ou 62, ele fundou a Igreja Deus é Amor, e a pregação dele era voltada para essa questão das curas, né? Então esse povo, minha gente, ele pode até um dia ter sido um povo que falou a verdade, que pregou a verdade, que pregou a Bíblia, mas hoje em dia não pregam mais. Mas ali tem sinais e maravilhas, tem demônios sendo expulsos, tem pessoas que são curadas. Não se enganem com isso. No próprio sermão profético, Jesus Cristo disse: olha, hão de surgir muitos falsos profetas e que farão sinais e maravilhas e que enganarão a muitos. E se aquele tempo não fosse encurtado, até mesmo os escolhidos ninguém se salvaria, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Então você não entre nessa ideia. Existem espíritos, e existem espíritos que governam as nações. Leia, por favor, a partir do capítulo 10 do livro de Daniel. O livro de Daniel tem 12 capítulos, né? Leia, por favor, o livro de Daniel. Eu falei no 13º capítulo de Daniel, e agora estou falando que Daniel tem 13 capítulos, tem 12 capítulos, né? Mas Daniel tem 12 capítulos mesmo. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, né? Antes de Oséias, antes do profeta Oséias, tem aqui o livro de Daniel, que tem 12 capítulos, tá bom? Então não são 13. Então leia aí a partir do capítulo 10 de Daniel. E quando eu me referi ao capítulo 13 de Daniel, eu estava me referindo, na verdade, ao capítulo 12, tá bom? Então, ali você vê que Daniel, no capítulo 10, capítulo 9 e 10, Daniel se pôs a orar, e ele passou a fazer um jejum de 21 dias. Ele fez um jejum de 21 dias,
E no capítulo 10, isso no capítulo 9, ele fez uma oração ali, confessando o pecado. Daniel, vocês sabem que era um homem santo, um homem justo. O próprio profeta Ezequiel deu testemunho de Daniel. Ezequiel ou Jeremias deu testemunho de Daniel. Testemunho, Ezequiel deu testemunho, né, dizendo que ainda que em Jerusalém habitassem esses 3 homens, Jó, Daniel, Moisés, Jó e Daniel, ela ainda não se salvaria. Se bem que a Bíblia de Jerusalém diz que Daniel ali, que na verdade não é Daniel que está escrito ali, é um outro nome parecido com Daniel, mas de qualquer maneira foi traduzido assim, né, pela Septuaginta, e nós não vamos falar agora de erros de tradução, tá bom? Então ele diz que o anjo apareceu a Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, quando você começou a orar e a fazer jejum, eu saí de diante de Deus com a resposta da sua oração pelo povo de Israel, né? Porque Daniel começou a orar quando percebeu pelas escrituras do livro de Jeremias, pela leitura do livro de Jeremias, que o cativeiro babilônico duraria 70 anos e já estaria cumprido naquela data. Então Daniel foi orar, tá certo? Ele foi orar para que o povo de Israel fosse salvo. Ele não foi orar para que o povo de Babilônia, ou para que o povo sírio, o medo-persa, fosse destruído, fosse aniquilado, fosse morto. Não, ele foi orar para que a profecia com relação a Israel fosse salva, fosse cumprida. É a mesma coisa os cristãos agora, porque o nosso reino não é deste mundo. Nosso reino não é deste mundo. Jesus Cristo disse isso para os discípulos, né? Os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o sinal que haverá do teu reino? Como será o teu reino? Como nós enxergaremos o teu reino? Jesus Cristo disse: olha, o meu reino não é daqui. E o meu reino não vem com aparência exterior, e nem dirão ele aqui ou ele ali, né? Bem, se você fizer uma leitura casada com sermão profético, nós vamos ter uma exegese bastante rígida com relação a isso. Então o Brasil está sob ataque. Eu não nego que seja sob ataque espiritual. Eu sei que hoje nós vivemos num mundo, hoje não, né? Nós sempre vivemos, gente, sempre houve no mundo pessoas, sempre houve ateus, sempre houve agnósticos, sempre houve deístas, sempre houve homossexuais, pessoas de relações homoafetivas, sempre houve isso. Nos tempos de Jesus também havia, mas você não vê Jesus Cristo falando sobre isso, porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que ele diz para aqueles discípulos que estavam lá em Samaria procurando um lugar, uma pousada para Jesus, e não foram recebidos, e queriam orar para que descesse fogo do céu. Então a nação brasileira está sob ataque, né? Quer as pessoas creiam, quer não, né? Isso não faz diferença, tá certo? Mas também nós temos um ataque dentro das igrejas. A quantidade de mentiras que vem se espalhando é grande. Nós vimos deputados da bancada evangélica trazendo ontem jornalistas, um jornalista brasileiro e um jornalista americano, para contar mentiras aqui no Brasil sobre liberdade de expressão, para dizer que aqui no Brasil não tem liberdade de expressão por causa do Elon Musk. Elon Musk, ele fez um acerto aí. A gente pode ver esses acertos sendo tramados nessas viagens internacionais. Nós tivemos agora uma viagem, internacional de mais um grupo de deputados para passar mais vergonha nos Estados Unidos, para pedir sanções disciplinares, sanções econômicas contra o Brasil, porque nós vivemos uma ditadura.
Essas pessoas entram e saem do Brasil, chegam aqui, dizem o que querem, vão para o Congresso, fazem sessões, levam pessoas para mentirem lá, mentem nos templos, como fazem Damares, como fazem faz o Chupetinha, né? Mentem nos templos, como faz a Michele Bolsonaro, roubam, trapaceiam, mantém o povo na pobreza. E o espírito maligno, porque só pode ser um espírito maligno, como eu já venho dizendo aqui várias vezes, porque o que é que vai me convencer? Eu que sou pobre, de continuar trabalhando para pessoas ricas, para que pessoas ricas se deem cada vez melhor na vida, né? Então, minha gente, eu vou encerrar aqui, porque já está grande. Eu prometo gravar um vídeo, eu prometo gravar 2 vídeos por dia, ou 3 até, para que esses vídeos continuem curtos, tá ok? Então, como eu pedi no começo, se você chegou até aqui, assistiu todo o vídeo, gostou, dê o seu like, né? Deixa o seu like, passe o vídeo adiante, né? Se inscreva no canal, porque tudo isso nos dá engajamento e mais pessoas vão ouvir mais ainda do que a gente tem aqui para dizer, tá bom? Então, uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.